O ano é 1820 e o navio baleeiro Essex parte em uma jornada para buscar uma das commodities mais valiosas do século XIX, o óleo e o espermacete de baleia. Mas o que seus tripulantes enfrentariam em meio ao Oceano Pacífico se tornaria uma das histórias mais aterrorizantes da história da navegação. E esse é o relato de uma das histórias que inspirou uma das maiores obras literárias de todos os tempos, Moby Dick, além de diversas outras histórias na literatura e no cinema. No início do século XIX, o mundo dependia intensamente do óleo de baleia. Ele era a principal fonte de iluminação das fábricas, casas e até mesmo das ruas, enquanto o espermacete tinha um uso mais fino, estando presente na indústria relojoeira, farmacêutica e cosmética. E a pequena ilha de Nantucket, em Massachusetts, era o coração da indústria baleeira mundial. E era de lá que o Essex partiria em uma viagem como poucas outras na história. Mas antes de partirmos em viagem com o Essex, vale explicar um pouco de como funcionava o processo de caçar uma baleia no século XIX. Na embarcação, primeiramente, um dos tripulantes era designado para ficar no cesto de gávea. Esse tripulante era chamado de vigia. Ele ficava com uma luneta, olhando no horizonte, procurando por esguichos da baleia para poder indicar ao restante da equipe qual caminho que eles deveriam seguir para caçar o animal. Esses esguichos são produzidos pela respiração da baleia e indicam que ela veio para a superfície para respirar. Quando o vigia avistava uma baleia, então ele devia gritar para o restante da tripulação e nesse momento iniciava-se um frenesi na embarcação. Então os tripulantes desciam ao mar pequenas embarcações chamadas de whale boats ou botes baleeiros. Eles levavam consigo arpões que eram manejados majoritariamente pelo arpoador. Essa pessoa muitas vezes era designada exclusivamente para essa atividade, justamente por ser um ponto crucial da pesca e a fim de evitar que ela se desgastasse com qualquer outra atividade. Então, no momento em que a tripulação se aproximava o suficiente da embarcação, o arpoador cravava o arpão na baleia. Esse arpão, por si, ficava preso à embarcação por uma corda, geralmente feita de cânhamo. E era justamente nesse momento em que começava a parte mais perigosa da pesca. Porque muitas vezes, no momento em que as baleias eram atingidas pelos arpões, elas se assustavam e costumavam nadar para longe. Com isso, elas acabavam puxando a embarcação em um processo que era chamado de Nantucket Sledge Ride, que é como o trenó da morte de Nantucket, ou só de trenó de Nantucket, se você não quiser se dar o direito da licença poética. Esse trenó da morte costumava durar horas, podia levar muitas vezes um dia inteiro, porque a baleia muitas vezes, se fosse muito grande, conseguia arrastar a embarcação por um longo período de tempo. E nessas horas, os tripulantes precisavam ter muito controle para conseguir se manter em cima do barco e ficar presos às baleias, justamente enquanto ela tentava escapar e levava consigo centenas de metros de cordas. Esses whaleboats também contavam com uma pequena vela, que muitas vezes servia como uma espécie de freio, ajudando a cansar a baleia mais rapidamente. Com o tempo, a baleia ficava exausta, permitindo que os baleiros subissem em cima dela. E no momento em que eles subiam nela, eles cravavam uma lança em sua cabeça para conseguir matar o animal, em um processo que era bastante dramático. Depois que a baleia era morta, então os tripulantes amarravam cordas a ela e ela era basicamente manobrada até o barco maior. Já no barco maior, a carcaça era rebocada e aí começava o processo de limpeza da baleia. Mas em alguns casos acontecia da baleia afundar logo em seguida, depois de morta, então fazia com que os tripulantes tivessem arriscado a sua vida à toa. Quando a baleia já estava amarrada à embarcação principal, os baleiros então iniciavam o processo de corte, que consistia em fazer grandes cortes em tiras na pele da baleia que eram chamados de blanket pieces. Esses blanket pieces eram removidos da baleia como uma espécie de casca de laranja.
e justamente dessas partes que era retirada a gordura para produzir algo que era chamado de blubber. E ao mesmo tempo os tripulantes então faziam um buraco no crânio da baleia para remover o espermacete. Blubber então era armazenado em barris no porão do navio, e toda essa gordura posteriormente era derretida em uma caldeira dentro da própria embarcação. E nesse processo de derretimento é que era produzido o óleo de baleia, que justamente iria para iluminação, fábricas e afins. Acontece que esse processo de derretimento gerava uma fumaça densa e muito fétida, e esse cheiro muitas vezes impregnava a embarcação, as roupas dos marinheiros e até mesmo os arredores do navio. A gordura em decomposição também agravava o problema, especialmente em lugares mais quentes, onde a gordura e a carne da baleia estragando de forma mais rápida tornava o odor na embarcação insuportável. Além disso, a tripulação também trabalhava por longos períodos sem banhos regulares, justamente por conta do difícil acesso à água doce. Então, vocês conseguem imaginar como é que era o odor em um navio baleeiro. Por conta disso, não é de se impressionar que muitos baleeiros perdiam completamente a cabeça durante essas caçadas. Mas, mesmo assim, vamos embarcar. Agora que embarcamos, é importante conhecer um pouco do Essex, um navio baleeiro de 27 metros. O Essex é equipado com 5 whaleboats. Cada um desses whaleboats carregam com si de 5 a 7 baleeiros. O Essex foi construído em 1799, então nesse ano ele tem 20 anos. Ele utiliza carvalho branco em sua construção, um material que é conhecido pela sua durabilidade. E nesse momento você se sente até confiante, por se tratar de um navio teoricamente confiável. O navio conta com 3 mastros e 3 velas quadradas feitas de canvas de algodão. Mas apesar da construção robusta, o Essex é relativamente pequeno para os padrões das embarcações da época, que tinham em média de 30 a 45 metros de comprimento, o que poderia ser uma desvantagem em termos de conforto, a capacidade de armazenamento e até mesmo estabilidade em longas jornadas. Também é importante conhecermos a tripulação, que era composta por 21 homens e era liderada por George Pollard Jr. George era um jovem capitão, com apenas 28 anos, mas com uma vasta experiência na caça da baleia. Ele já havia até mesmo trabalhado no Essex por cerca de 5 anos, mas com o cargo de primeiro e segundo oficial. Pollard era acompanhado por seu primeiro imediato, Owen Chase. Owen era um homem determinado e com grande capacidade na caça da baleia. Ele já estava partindo em sua segunda ou terceira viagem em apenas 2 anos na caça. O nome que também vale ser lembrado é o de Owen Coffin, que era um dos marinheiros presente na embarcação. O que é curioso disso é que coffin em inglês pode ser traduzido como esquife ou caixão. O nome coffin também é utilizado como uma espécie de presságio e trocadilho em Moby Dick e faz uma parte bem importante na obra. Outro dos membros importantes dessa história é Thomas Nickerson, um menino de apenas 14 anos, que como muitos da sua idade em Nantucket, via na caça-baleia a expectativa de construir uma boa qualidade de vida para sua família, ou até mesmo ascender socialmente. Thomas era órfão de mãe e de pai desde os 2 anos e foi criado pelos avós de forma bastante precária em Nantucket. Ele estava assumindo o cargo de grumete naquela que seria sua primeira viagem. Bom, após um dia carregando suprimentos e uma noite organizando tudo, é hora de partir. E na manhã de 12 de agosto de 1819, o Essex zarpa de Nantucket. A cidade já era acostumada com as idas e voltas dos navios baleeiros, e as docas eram sempre cheias dos familiares tentando se despedir da família e dos amigos que iriam enfrentar meses ou até anos no mar. A viagem do Essex deveria durar 2 anos, e a tripulação subiu a bordo com sentimentos mistos, de expectativa, ansiedade e, para alguns, de uma saudade antecipada. Muitos deles eram acostumados com o mar, mas cada partida era um começo incerto. Essas despedidas nas docas de Nantucket eram carregadas de emoção. As esposas, mães e filhos assistiam enquanto o Essex se afastava lentamente rumo ao horizonte.
O Essex se afastava, levando consigo a expectativa de uma jornada leve, segura e lucrativa, na esperança de ter um retorno carregado de uma vida melhor para os familiares de todos os tripulantes. Esses homens partiam sabendo que enfrentariam 2, 3 anos longe da família, e muitos deles inclusive sabiam que poderiam nem voltar. As famílias abanavam, tentando manter a confiança da tripulação, mas o peso da distância e os perigos do mar já pairava sobre todos. A bordo, homens como Owen Chase cuidavam de todos os preparativos, checando velas, arpões e botes baleeiros. O capitão George carregava consigo a responsabilidade de levar a tripulação em segurança das águas tranquilas do Atlântico até as águas imprevisíveis do Pacífico. Conforme o Essex partia, as velas subiam e o navio se afastava da costa, deixando a segurança de Nantucket para enfrentar o oceano. A tripulação sabia que, se tivesse sucesso nessa caçada, poderia trazer glória e fortuna de volta para Nantucket. Os tripulantes a bordo sabiam das árduas tarefas que os aguardavam, mas haviam também tripulantes jovens e inexperientes, como o já mencionado Thomas Nickerson, que pisava em um navio pela primeira vez. O Essex seguiu seu destino rumo ao sul, sabendo que no Pacífico Sul, seu destino final, poderiam ter maiores chances de encontrar cachalotes. E naquele momento ninguém poderia imaginar que aquela seria a última viagem do Essex e que a caça se tornaria o caçador. A viagem primeiramente partiria para a Europa e a África, para aproveitar os ventos do oeste. Depois voltaria para as Américas, valendo-se dos ventos alísios. Haviam inicialmente 2 paradas programadas, uma nos Açores e outra em Cabo Verde, onde eles esperavam encontrar suprimentos muito mais baratos do que em Nantucket. Mas logo no segundo dia de viagem, o capitão George enfrentou os primeiros dos desafios da viagem, pois um vento muito forte na corrente do Golfo fez com que a embarcação fosse arremessada de lado, fazendo com que o barco quase afundasse. Eles inclusive perderam uma de suas gáveas, que é a vela que fica mais ao centro em um barco de 3 velas. E perderam também 2 botes baleeiros e acabaram danificando um terceiro. O capitão George achava que era melhor voltar para Nantucket e tentar fazer reparos no navio, mas ele acabou aceitando os argumentos de Owen Chase e Matthew Joy, que eram seus segundos oficiais, e eles acabaram chegando até Cabo Verde. Chegando lá, eles compraram mais um bote baleeiro e viajaram novamente rumo à América do Sul. Somente com 3 meses de viagem é que eles conseguiram capturar sua primeira baleia, em águas brasileiras, no Rio de Janeiro. Devido aos fortes ventos, eles levaram cerca de 1 mês para chegar do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, até a região onde teoricamente haveriam mais baleias, na costa do Chile, próxima à ilha de Santa Maria. Até aqui a caçada não estava indo muito bem, e somente quando eles conseguiram chegar até a costa do Peru foi que eles conseguiram capturar um volume satisfatório de baleias, com cerca de 10 baleias abatidas naquela região, o que era o suficiente para produzir cerca de 450 barris de óleo. O capitão George decidiu rumar mais para o norte, parando na cidade de Atacames em meados de setembro. E quando eles estavam lá, um dos seus tripulantes desertou. E pode-se dizer que talvez esse tenha sido o tripulante mais sortudo de toda essa história. Bom, mesmo com uma pessoa a menos, eles seguiram viagem, fazendo uma pequena parada em Galápagos, onde eles fizeram pequenos reparos e ainda conseguiram capturar mais de 200 tartarugas. Eles também fizeram mais uma parada nas Ilhas Charles, tentando capturar mais tartarugas, mas tiveram de sair de lá às pressas por conta de um incêndio que foi provocado por um dos tripulantes. Eles voltaram a caçar em meados de novembro, e cerca de 3.000 quilômetros distante de Galápagos foi onde eles avistaram um grande baleal. A tripulação então lançou seus botes ao mar e iniciou-se a perseguição. Owen Chase logo conseguiu cravar o seu arpão em uma das baleias, mas o seu bote estava danificado e ele teve de cortar a corda e voltar para o Essex.
Enquanto ele fazia reparos na embarcação, distante dali, Joy e George Pollard também conseguiram cravar seus arpões em algumas baleias e estavam sendo arrastados rumo ao horizonte naquele processo de Nantucket Sledge Ride que eu já mencionei antes. E com os botes cada vez mais distantes do Essex rumando ao horizonte, foi que a tripulação da embarcação percebeu algo muito estranho. Vindo rapidamente na direção do Essex vinha uma baleia gigantesca, a maior que eles já haviam visto. Com cerca de 26 metros, a baleia gigantesca se chocou com a lateral do Essex como um ariete macabro, com consciência e vida própria, e cruzou por baixo da embarcação. O impacto foi tão forte que a baleia pareceu estática do outro lado do navio, como se tivesse sido nocauteada. Chase tentou tirar proveito da situação e pegou seu arpão, no intuito de tentar capturar a baleia, mas ela estava muito próxima do leme e podia ser que ela danificasse ele se fosse assustada. E bom, mesmo que ele conseguisse cravar o arpão na baleia, ela já havia conquistado a sua vitória. Quando a tripulação se deu conta, a lateral do navio havia sido completamente destruída. Mas ainda dava para ficar pior. Quando a baleia recuperou a sua consciência, a cerca de 500 metros do navio, ela decidiu voltar para um segundo ataque, agora mirando a proa do navio. E segundo as palavras do próprio Owen Chase, eu me virei e o vi, a cerca de 500 metros, diretamente à nossa frente, vindo com o dobro de sua velocidade normal, cerca de 24 nós, e parecia com 10 vezes mais fúria e vingança em sua aparência. As ondas voavam em todas as direções ao redor dele com o batimento violento e constante de sua cauda. Sua cabeça estava cerca de metade fora d'água, e dessa maneira ele veio em nossa direção e atingiu o navio novamente. E a baleia se chocou novamente com o navio, chegando a empurrar ele uma boa distância para trás. Nesse momento, parecia que o Essex tentava se agarrar à baleia, tentando ele mesmo sobreviver, porque no momento em que ela se desprendeu das madeiras do navio, o navio começou a afundar rapidamente. E essa foi a hora em que o desespero reinou. Chase conseguiu recuperar um dos botes, enquanto William Bone correu para a sala do capitão para tentar encontrar alguns suprimentos que pudessem ser úteis. Naquele momento, os barcos de Pollard e de Joy estavam a cerca de 3 quilômetros do navio. E quando eles olharam para trás, eles viram uma cena macabra. O Essex afundava, com a sua popa subindo e a sua proa descendo. Eles rapidamente cortaram suas cordas de cânhamo e tentaram voltar para o navio. E, novamente, nas palavras de Owen Chase, o barco do capitão foi o primeiro a nos alcançar. Ele parou a cerca de o comprimento de um barco de distância, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. Ele estava completamente abalado, com um espetáculo diante dele. No entanto, após algum tempo, conseguiu perguntar: "Meu Deus, Sr. Chase, o que aconteceu?" E eu respondi: "Fomos abalroados por uma baleia." Pelos próximos 2 dias, a tripulação ficou tentando resgatar o que dava dos destroços do navio. Tudo que deu para fazer foi equipar 2 botes baleeiros com um mastro e algumas velas que eles resgataram do navio. Eles tentaram usar algumas tábuas para tentar expandir as dimensões dos barcos e deixar eles mais resistentes caso fossem atingidos por ondas. Como o Bond foi bastante rápido para salvar o baú de suprimentos do capitão, eles tinham alguns instrumentos de navegação e algumas cartas náuticas. Eles acabaram distribuindo esses equipamentos entre os barcos de Pollard e de Chase. Já o barco de Joy ficou sem nenhum instrumento, tendo que depender basicamente de manter o contato visual com as outras embarcações. O local onde o Essex naufragou fica a cerca de 3.700 quilômetros da América do Sul, então eles teriam de enfrentar uma longa jornada até a terra firme novamente. Apesar disso, existiam algumas ilhas que ficavam relativamente próximas, as Ilhas Marquesas, a cerca de 2.000 quilômetros de distância. Eles poderiam se aproveitar dos ventos e das correntes para tentar chegar até elas. Mas o Capitão George tinha medo de chegar até lá e encontrar com canibais. Guardem bem essa informação, porque isso é um ponto irônico e trágico dessa história.
Eles pensaram em rumar para as Ilhas Sociedade, que ficam quase tão distante do continente, a cerca de 3.200 quilômetros dali. Mas Case e Joy também não concordaram, justamente pelo mesmo motivo, pois achavam que tinham canibais por ali. Eles acabaram rumando ao sul, no intuito de seguir cerca de 2.400 quilômetros e se aproveitar dos ventos que os levariam até a costa do Peru. Eles se dividiram em 3 barcos, um sob o comando de Chase, outro sob o comando de Joy e outro sob o comando de George Pollard, o capitão. E no dia 22 de novembro, eles partiram rumo à terra firme. Como essas embarcações não eram feitas para encarar longas viagens, eles tiveram que lidar o tempo inteiro com problemas de infiltrações. Então eles gastavam a maior parte do seu tempo e da sua preciosa energia tentando esvaziar os pequenos botes. E não levou muito tempo para que os suprimentos se tornassem um problema. A água e o alimento logo ficaram escassos, então tudo que a tripulação comia era basicamente pão encharcado em água salgada, mesmo sabendo que isso poderia deixá-los com ainda mais sede. Eles também acabaram abatendo algumas das tartarugas que eles haviam resgatado do navio, o que ajudou a amenizar um pouco da fome. Cerca de um mês após o ataque, eles conseguiram chegar até a Ilha Henderson, que curiosamente hoje é conhecida como a ilha com maior densidade de lixo do mundo. Isso também me faz pensar que talvez essa ilha seja um destino para tudo que é abandonado. O lixo, abandonado por nós, e a tripulação, abandonada pela sorte. Mas enfim, eles também estavam muito próximos da ilha Pitcairn, e talvez se tivessem rumado para lá, eles tivessem conseguido ajuda. Porque naquela época ainda moravam por ali descendentes dos tripulantes do HMS Bounty, que é uma outra embarcação, que eu acredito que inclusive vale virar objeto de vídeo aqui em outro momento no canal. Mas enfim, na Ilha Henderson a tripulação estava até relativamente bem. Haviam ovos de ave para servir como alimento, peixes, uma quantidade significativa de caranguejos e até uma gramínea chamada de papergrass. Apesar disso, a água ainda era um problema para a quantidade de tripulantes. Eles até conseguiram encontrar uma nascente, que foi a salvação deles. Mas mesmo com uma quantidade relativamente tranquila de alimentos e acesso à água potável, com apenas uma semana, mais precisamente no dia 26 de dezembro, a tripulação esgotou com todos os suprimentos da ilha. E com isso eles perceberam que iriam morrer se continuassem ali. Todos, à exceção de 3 tripulantes, decidiram deixar a ilha. E na hora de partir, o capitão George prometeu que se conseguisse chegar até o continente, ele mandaria ajuda até eles. E agora a tripulação devia partir para testar sua sorte novamente. Agora eram 17 tripulantes, divididos em 3 barcos e visando chegar até a Ilha de Páscoa. O dia era 27 de dezembro. E eles seguiram viagem, até que no dia 4 de janeiro eles perceberam que haviam navegado muito ao sul. E agora a melhor opção era mudar de rota e navegar até a Ilha mais afuera, próxima à costa do Chile. Essa ilha hoje em dia é conhecida como Ilha Alejandro Selkirk, que também merece um vídeo aqui no canal. Quando eles tomaram essa decisão, todo o suprimento que eles haviam conseguido construir na Ilha Henderson já havia acabado, então eles tiveram que voltar a racionar. Cada tripulante tinha direito a 1 xícara de água e 85 gramas de pão por dia. E em 10 de janeiro, Joy, que já estava com a saúde debilitada antes mesmo de embarcar no Essex, acabou falecendo. Ele pode ser considerado a primeira vítima da baleia, mesmo que indiretamente. Os homens então lançaram seu corpo ao mar e quem assumiu o controle da embarcação foi Hendrix. No dia seguinte houve uma tempestade e o barco de Chase acabou se afastando muito dos demais, e esse barco carregava consigo a segunda vítima da baleia. Richard Peterson, que também construiu em meio às ondas o seu eterno sepulcro. E nesse mesmo dia, distante dali, aquele barco que agora era comandado por Hendrix
teria sua segunda vítima. Mas diferente dos demais, Thomas não seria sepultado entre as ondas. E mediante a escassez de recursos, a tripulação recorreu ao terrível, mas ainda óbvio, recurso do canibalismo. E com isso, Thomas serviu de alimento para os seus antigos companheiros. 2 dias depois, Charles Shorts também teria o mesmo destino. E ainda poucos dias depois, Isaiah Shepard e Samuel Reed também compartilhariam da mesma sina macabra. E em meados de janeiro, os barcos de Hendrick e de Pollard também acabaram se separando. E Hendricks estava completamente no escuro, sem nenhum equipamento de navegação e com apenas 2 tripulantes em seu pequeno barco. William Bond e Joseph West eram seus últimos companheiros. E é nesse momento em que esses barcos se separam que encerra-se a história desses 3 tripulantes, pois ninguém mais teve notícias deles dali por diante. Até alguns meses depois foram encontrados destroços de um bote baleiro que acreditava-se ser deles, mas obviamente sem nenhum sinal dos seus tripulantes, que devem habitar até hoje nas ondas frias do Pacífico. E já em fevereiro, o fantasma da inanição voltou a assombrar o barco de Pollard. Então, nessa hora, um terrível jogo de sorte, ou de azar, foi proposto. Algo que não era completamente desconhecido e tinha até um nome: The Custom of the Sea, ou o costume do mar. Basicamente, nesse jogo macabro, um papel, um graveto ou até mesmo um pedaço de pano é marcado, e quem retirar aquele objeto que foi marcado é quem deverá ser sacrificado. E costumeiramente é feito um segundo sorteio, no qual é escolhido o algoz. O escolhido pelo destino foi Owen Coffin, que era sobrinho do capitão George Pollard. Quem foi escolhido como algoz foi Charles Ramsdell, que era amigo de Coffin desde a infância em Nantucket. Coffin, dono de um sobrenome curioso, não teve um caixão como o destino dos seus restos mortais, mas sim as entranhas daqueles que eram considerados amigos e familiares. E aquilo que não foi lançado ao estômago dos seus antigos compatriotas foi lançado ao quintal do seu algoz, a baleia. Os restos que não foram comidos de Coffin foram jogados ao mar, onde habitam até hoje nas profundezas do oceano. E quem sabe ainda são avistados apenas por baleias. Esse acontecimento, obviamente, iria perturbar pelo resto da vida a mente do Capitão Pollard. 5 dias depois, mais uma vítima. Dessa vez foi Ray, que teve o mesmo destino dos últimos. Toda a tripulação do Essex parecia ter sido condenada ao canibalismo, uma vez que o barco de Chase também recorreu à mesma sina. Quando Isaac Cole também faleceu no dia 10 de fevereiro, teve o mesmo destino. Agora é estranho, irônico ou até cômico, dependendo do seu nível de sadismo, pensar que a tripulação passou um longo tempo discutindo para qual destino eles deveriam ir porque tinham medo de canibais. Na manhã do dia 18 de fevereiro, Lawrence, que comandava o barco de Chase, avistou à distância uma vela. E então eles conseguiram chegar até o navio britânico Indian. Eles estavam tão fracos que Chase, Lawrence e Nickerson tiveram que ser içados até o barco e levados até a cabine do capitão. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles avistaram as Ilhas Mazafuera, que foi justamente o destino para o qual Owen Chase conseguiu navegar com uma notável precisão. Poucos dias depois, o Indian aportou em Valparaíso, e o bote baleiro em que a tripulação anteriormente estava e vinha sendo rebocado pelo Indian foi perdido em uma tempestade.
Era como se a natureza quisesse se livrar de qualquer prova do seu crime tão sórdido. Em 23 de fevereiro, 93 dias após o naufrágio do Essex, Pollard também foi avistado pelo navio Dopin. Eles estavam próximos à Ilha Santa Maria, onde o Essex havia aportado cerca de um ano antes. Pollard e Ramsdale estavam à beira da morte, e quando eles foram resgatados pelo Dopin, eles estavam alternando entre a consciência e o delírio enquanto chupavam os ossos de seus antigos companheiros. Eles então foram transferidos para outro baleeiro de Nantucket, o Two Brothers, que estava rumando para Valparaíso. E em 17 de março, eles se reencontraram com Chase, Lawrence e Nickerson, que estavam se recuperando a bordo da fragata USS Constellation, sob os cuidados do cirurgião do navio. Todos os sobreviventes do Essex eram de Nantucket, e em 23 de março, Chase, Lawrence, Nickerson e Ramsdale embarcaram de volta para Nantucket. Eles foram a bordo do baleeiro Eagle, mas o capitão George Pollard não estava em condições de viajar ainda, então ele teve de ficar a bordo do USS Constellation e partiu em viagem com eles depois. Como prometido pelo capitão Pollard, o capitão do Constellation organizou o resgate dos 3 tripulantes que haviam ficado na ilha Henderson. Os 3 foram resgatados ainda com vida no dia 9 de abril, e pode-se dizer que talvez eles sejam os que tiveram a melhor sorte de todos os tripulantes do Essex. Dos 21 tripulantes que zarparam de Nantucket na caça às baleias em busca de riqueza e uma vida melhor, somente 8 voltaram, carregados de traumas e fantasmas que os perseguiriam pelo resto da vida. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção e pelo seu tempo. São poucas as pessoas que hoje em dia se interessam por um vídeo de mais de 10 minutos ou, quiçá, de mais de 30 segundos. Esse formato exige muito tempo e bastante pesquisa. E como eu não gosto de utilizar IA, todo o roteiro e pesquisa foi feito por mim mesmo. Eu não espero monetização nem nada do tipo, até porque tudo isso aqui é um hobby para mim. Mas se você gostou e pretende ver mais desses vídeos, fique à vontade para se inscrever e assistir mais o conteúdo aqui do canal. Espero te ver em breve e mais uma vez obrigado pela sua atenção. E fique com Deus.